Carta aos Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. É o texto que separei para a nossa breve meditação. Aleluia. Nós temos um Deus que é vivo e verdadeiro. Deus que age sempre, com poder e grande glória. O Deus que ama, o Deus que escuta, o Deus que responde, o Deus que ensina, o Deus que nos conhece não somente como Criador, mas como aquele que se fez carne e habitou entre nós, com um propósito determinado de buscar e salvar a coroa da criação. Efésios capítulo 3, versículos de 8 a 12. Diz o texto bíblico: a mim, o menor dentre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. Amém? Olha só. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que temos nele, pela fé que nele temos. Amém? Irmãos, nós sabemos que toda a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Então os homens escreveram não aquilo que vinha na sua mente, no seu coração, mas tudo aquilo que Deus lhes falou. Então foram apenas instrumentos. Então não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia Sagrada não é um livro religioso, mas é a palavra de Deus. E nela nós encontramos todas as orientações, todos os ensinamentos, para que tenhamos uma vida plena em sua presença. Vida plena não é sinônimo de vida sem lutas. Vida plena não é uma declaração para pessoas que não têm pecado, porque todos somos pecadores em Cristo, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. E nós aprendemos que Deus está acima de tudo. O Senhor tem e sempre terá o controle de todas as coisas. Tudo que existe foi criado por Deus. Então Ele tem o controle, podemos dizer, no mundo físico e no mundo espiritual. Todo o universo foi criado e foi formado por Ele. Irmãos, eu estava pensando que se o Senhor tivesse nos dado somente a salvação, isso já seria o máximo de tudo, porque nós não merecemos nada. Mas o texto bíblico nos mostra que em Cristo nos tornamos filhos de Deus. O texto bíblico que está lá no Evangelho de João, no capítulo 1. E nos tornamos filhos de Deus não por termos nascidos de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas por determinação exclusiva do próprio Deus. Aleluia! Então não merecemos nada, mas essa prerrogativa nos é dada pela graça infinita do Deus eterno
em Cristo Jesus. Então Ele nos ama, Ele tem o melhor para a vida da gente. Mesmo quando não percebemos, Ele está trabalhando, Ele está agindo em nosso favor. Amém? Então, a igreja de Cristo, ela é composta de seres humanos, logo imperfeitos. Aí as pessoas, às vezes elas imaginam que quando elas chegam numa igreja evangélica, ela vai encontrar todo mundo perfeito. Ela vai encontrar só gente perfeita, gente que não falha. Se fosse assim, a igreja não seria composta por seres humanos. Nós somos falhos, nós somos fracos, mas isso não pode ser uma desculpa para que estejamos cometendo erros, ou seja, para que vivamos fora dos propósitos do Senhor. Nós somos falhos, somos fracos, mas o nosso Redentor, Ele é perfeito. Ele foi perfeito em tudo Ele foi tentado, mas em nada Ele cedeu à tentação. Então, eu tenho dito aos irmãos em todos os cultos, eu faço questão de dizer, que o nosso olhar tem que estar fixo em Cristo, tem que estar firmado em Cristo, olhando para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Mas o Senhor age para que estejamos voluntariamente, como igreja, pagando um preço da oração, do jejum, do estudo da palavra e da verdadeira comunhão. Olha só, oração, jejum, estudo da palavra e verdadeira comunhão. Verdadeira comunhão também não significa que o relacionamento será perfeito. Não, não é assim. Mas o nosso objetivo é imitar a Cristo. Ele é o nosso modelo de vida. O nosso modelo de vida não são os apóstolos, porque os apóstolos erraram. O nosso modelo de vida é Cristo Jesus. Jesus Cristo, o homem, ele teve sede, ele teve fome, ele teve sono, ele sentiu cansaço. As palavras proferidas pelo apóstolo Paulo não são endereçadas apenas àqueles que têm um ministério, mas a todos os que são novas criaturas em Cristo Jesus. Então, as palavras do nosso texto básico, elas são dirigidas a todos aqueles que estão em Cristo, a todos aqueles que declaram a Jesus Cristo como o Senhor, único e suficiente Salvador. Então nós somos convocados a refletir a vida de Cristo em todo o tempo. O que significa isso? Refletir a vida de Cristo em toda e qualquer circunstância. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai se esforçar para isso, mas a gente não vai conseguir 100%. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque nós encontramos na nossa caminhada pessoas que não conseguem esquecer, não conseguem colocar do lado os seus erros cometidos no passado. A palavra de Deus diz o quê? Que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Então, quando você pensar, quando o inimigo jogar um pensamento, lembrando a você os erros do passado, aí você fala, aí você declara: mas Jesus Cristo, o meu Redentor, levou sobre si todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades. Então eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. O que passou, passou. As coisas velhas ficaram para trás. Agora é tudo novo na presença do Senhor. Amém? Eu quero então, nessa nossa breve meditação, deixar 3 condições, destacar 3 condições. Existem outras, eu separei somente 3.
para que possamos agir conforme os propósitos divinos. A primeira delas, nós precisamos viver comprometidos com a missão e o ministério do Senhor. Ou seja, nós precisamos viver comprometidos com Cristo e com a sua determinação. Nós somos o quê? Discípulos de Cristo. Como discípulos de Cristo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos propagar, nós vamos falar sobre o nosso mestre. E o nosso mestre é Jesus Cristo. Nós vamos mostrar, nós vamos declarar que o nosso mestre veio com um propósito. O propósito de entregar a si mesmo ali no Calvário, levando sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, ele não foi assassinado, mas ele entregou-se a si mesmo por nós. E é importante a gente ressaltar que isso já estava determinado muito antes da criação do mundo. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus é eterno. Ele sabe o que vai acontecer amanhã e depois, e eternamente. O dia de amanhã, a gente não sabe daqui a 1 hora, daqui a 1 minuto, daqui a 1 segundo. Mas Ele conhece todas as coisas. E o que é que Ele faz? Ele nos prepara, através da sua palavra. Ele nos prepara diante das aflições que enfrentamos, para que sejamos fortalecidos, para que sejamos renovados, para que possamos ter a visão do alto. Eu falei hoje de manhã que a nossa visão como servos do Senhor, ela tem que ser maior do que a visão daquilo que o mundo nos mostra. O mundo nos mostra o aqui e agora, o imediato. O mundo nos oferece coisas tremendas, coisas maravilhosas, mas de pouca duração. A Bíblia diz que a vida é como um sopro. Início, meio e fim, acabou. Então o Senhor nos ensina, o Senhor nos capacita. O Senhor nos capacita para que possamos pregar as boas novas, para que possamos restaurar os contritos de coração. E essa restauração não é uma restauração que provém do próprio ser humano, mas é uma restauração que provém de Deus, porque as pessoas serão tratadas com a palavra de Deus, amém? Não é com a lógica humana, não é com o nosso entendimento, mas é com a palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós só estamos onde estamos por causa do Senhor e pela causa do Senhor. Aleluia! Então em Cristo nós somos tratados, o vazio existencial é totalmente preenchido, a nossa esperança é viva esperança. Mas pastor, e se acontecer isso, aquilo outro? Tem uma palavra de Jesus quando ele estava voltando para o Pai, que ele deu aos seus discípulos. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Davi disse algo extraordinário. Davi disse: eu fui moço, agora já sou um homem experiente, já sou um homem velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão. Nós jamais seremos abandonados. Jamais seremos abandonados. Passamos por situações difíceis, passamos. Situações que não conseguimos ver a saída, é verdade. Mas o Senhor já tem a saída, Ele é a saída. Quantas vezes erramos? Quantas vezes fazemos opções erradas? Imaginando que estamos fazendo o melhor para a nossa vida. Sabe, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo foi um instrumento usado por Deus para dizer algo tremendo desse nosso texto básico. E eu vou destacar os versículos 10 e 11, onde ele diz assim: para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada. Como? Aí ele diz: por meio da graça. A quem? Aos principados e poderios nas regiões celestiais,
segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança, pela fé que nele temos. Aleluia. Então Jesus, ele é o quê? Ele é o sumo sacerdote perfeito, o sacerdócio superior, diferente de todos os sacerdotes humanos. Ele age como o nosso advogado, ele é o nosso intercessor. Não é só o Espírito Santo que intercede por nós, mas o Senhor Jesus, Deus o Filho, assentado à direita de Deus o Pai. Ele intercede por mim, ele intercede por você, ele intercede por sua igreja. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Então, é próprio do Senhor que vivamos uma vida poderosa, uma vida abençoada. Mas para isso é necessário compreender o que a igreja é e o que a igreja tem em Cristo. Igreja não é instituição, igreja somos nós. O Senhor nos trouxe aqui para quê? Para louvar hoje, para louvar, para adorar e para receber a sua palavra. Qual é o propósito do inimigo da nossa vida? Tirar isso de nós. Quando a gente diz que o inimigo veio, o ladrão veio só para roubar, matar e destruir, o inimigo da nossa vida, o que é que estamos querendo dizer com isso? Tirar a nossa comunhão com o Senhor, tirar a comunhão que temos com o Senhor. Mas nunca é preciso sempre lembrar, nunca esquecer de que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. E o que está em nós é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Agora, para que possamos saber, não é? Compreender o que a igreja é e o que a igreja tem em Cristo, o apóstolo Paulo usa 3 palavras-chave aqui em nosso versículo, em nosso texto, no versículo 12. Ele usa a palavra ousadia, acesso e confiança. Ousadia, acesso e confiança. Olha só, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, pela nossa fé em Deus. Então, igreja, a nossa fé, ela tem que estar depositada em Deus. Aleluia. Não é depositada a fé na fé, a fé em Deus. O nosso olhar está fixo em Cristo. Estamos caminhando para a nova Jerusalém celestial. E a única maneira de agradar a Deus é através da fé. Aí alguém pode dizer, mas eu não tenho fé. Mas o Senhor nos diz através do apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa semana eu peguei um Uber, e na conversa me identifiquei. Aí o motorista perguntou por você, Misso. Ele disse assim, me diga uma coisa, o Misso é lá da igreja do Senhor? Eu disse, é. E o programa que ele tinha lá na rádio? Esse, por enquanto, está suspenso, mas no momento do Senhor ele vai voltar. Aí ele disse, eu costumava ouvir a palavra de Deus através daquele homem. Aí eu pude falar um pouco do que Deus fez na sua vida, aquilo que Deus faz na nossa vida. Então a gente não espera, a gente está ali proclamando a palavra, a gente não sabe o que nem porquê, a gente não sabe até onde vai chegar. Muitas vezes a gente não sabe, Senhor, já fiz tantas coisas, o tempo já passou tanto, sabe, Senhor, agora eu estou cansado, vontade de parar. Não, agora é que é momento de avançar, agora é que é momento de marchar, agora que é momento de avançar, proclamando a palavra de Deus. Aleluia. Agora, meus amados irmãos, em tudo isso o homem não é exaltado, mas é o Senhor que é exaltado. É o nome de Jesus que é exaltado. Aleluia.
Então a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. O que é que nós sabemos? Que Deus está no controle, mas o apóstolo Paulo nos mostra que os crentes precisam fazer uma coisa: orar, vigiar, testemunhar, proclamar a palavra. Olha só. Por que ele faz isso? Para que nós não venhamos a desanimar. É para isso que o Espírito Santo age, mostrando que Deus tem planos, Deus tem propósitos na nossa vida. Aleluia. Deus está no controle, mas nós somos convocados a orar. A igreja está fazendo 40 dias de jejum. No final vai ser falado sobre isso. Estamos indo para a segunda semana. Estamos mostrando o que? Deus está nos mostrando que nós precisamos ter uma comunhão maior. Nós precisamos confiar mais. Nós precisamos crer de uma forma tremenda e maravilhosa e proclamar a verdade do Senhor, a verdade da sua palavra. Amém? Você pode dar glórias a Jesus? Com a máscara, não dá para a gente ver o rosto direito de vocês, né? Só os olhos. Então a gente às vezes fica olhando assim, se você está recebendo a palavra? Em segundo lugar, nós somos convocados para que sejamos portadores da mensagem profética ao mundo. Portadores da mensagem profética ao mundo. Tantas coisas acontecendo. Coisas difíceis, coisas terríveis no mundo inteiro. O Senhor eterno em Cristo Jesus, Ele nos concede autoridade para transmitirmos uma mensagem de restauração ao mundo, uma mensagem de compaixão. E essa mensagem de restauração ao mundo e mensagem de compaixão não é uma mensagem que passa a mão por cima do pecado das pessoas, não. Qual foi a mensagem de Jesus? Para se arrepender. Mensagem de arrependimento. E a igreja continua com a mesma responsabilidade. Mensagem de arrependimento. Arrependei-vos e crede. Então nós estamos observando o que? Tudo que as profecias declaram sobre o final dos tempos, nós estamos vendo hoje. Aí eu vi essa semana, numa determinada emissora, o jornalista falando e dizendo, porque nós vamos ter um cadastro único. Esse cadastro único, se você tem um problema de saúde, você mora em Maceió, você está em São Paulo, você está em Brasília, onde quer que você esteja, você tem um problema de saúde, chega, já tem lá o cadastro, a pessoa já vai saber tudo sobre a sua vida, né? Vai saber onde você mora, a medicação que você toma, os problemas de saúde que você teve. De glória a Jesus, aleluia. A palavra de Deus já fala sobre isso, final dos tempos. Tecnologia avançando de uma forma tremenda, não é? A gente nunca imaginava. Eu me lembro que lá no escritório, quando nós começamos a trabalhar com o computador não tinha memória, era um disquete de 3 1/4, acho que a maioria não tinha nem nascido aqui, de 1985, aí a gente trabalhava, quando chegava o final do dia, a gente ia passar aquilo para a memória, se a energia desse uma balançadazinha, você perdia tudo. Eu não sei quantas vezes eu tive que refazer todo o serviço do dia, não me lembro quantas vezes, né? Aí chegou um computador que tinha uma memória de 30, sei lá mais o que, certo? Que coisa tremenda. Aí a gente está com esse trocinho aqui na mão, que tem 10 vezes mais, 20 vezes mais a memória que o computador lá do escritório tinha. Então a gente vê o que? O crescimento, não é? A gente vê que o homem vai descobrindo as coisas, a medicina em todas as áreas, não é? A tecnologia avançando, e o Senhor nos previne sobre isso. Mas as pessoas estão vazias, as pessoas estão carentes, as pessoas necessitam de quê? De Deus. Sabe por quê? Porque nós somos seres espirituais, criados à imagem e semelhança do nosso Deus, amém? Agora, irmãos, para fazer isso, levar essa mensagem, jamais poderemos fazer isso com o poder da mente, com o poder do coração,
com o poder da boa vontade, muito menos com o raciocínio da lógica ou da força física. Essa mensagem é uma mensagem espiritual, aleluia. Sabe, amados irmãos, nós temos que agir sob a direção do Espírito Santo e sob a unção divina. É por isso que o Senhor diz: vigiai e orai em todo tempo. Essa carne vai ser sempre carne. Eu tenho dito, se der 1 metro, ela quer 10 metros. Se der 10 metros, ela quer 1 quilômetro. Se der 1 quilômetro, ela quer 100 quilômetros. E assim vai. Para que isso aconteça, irmãos, são necessárias 2 coisas. É preciso que estejamos em comunhão com Deus e em comunhão uns com os outros. Aleluia. Eu digo que o mais difícil não é ter comunhão com Deus, mas comunhão uns com os outros. Sabe por quê? Nós temos que aprender a respeitar como cada pessoa é. Olha, Deus não repete. Existem muitas pessoas com o nome de Elaine, com o nome de Antônio, mas cada Antônio é um Antônio, cada Elaine é uma Elaine. Deus não repete. Até mesmo gêmeos univitelinos, eles são diferentes. Então nós precisamos aprender a respeitar e aceitar cada pessoa como ela é. Mas respeitando e aceitando, não podemos abrir mão da palavra de Deus, que é a verdade que liberta, é a verdade que transforma. A Bíblia, ela não vai se adequar à vida das pessoas, não. As pessoas que têm que se adequar à Bíblia, à palavra de Deus. As mudanças, mas pastor, a Bíblia está escrita há tantos e tantos anos, já está bom de mudar alguma coisa, já leva algumas pessoas aí, algumas autoridades teológicas, eita Jesus, já se levantaram dizendo que precisa fazer outra Bíblia. Não. Jesus diz assim, que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais. Então a palavra do Senhor permanece para sempre. E por que essa palavra é viva? Porque ela é vivificada pelo Espírito Santo de Deus, amém? Irmãos, em terceiro lugar, nós somos convocados para que vivamos em evidência de adoração como estilo de vida, amém? Quando o Senhor Jesus chegou lá naquele poço e encontrou aquela mulher samaritana, ela disse: é verdade que só podemos adorar lá no templo? Aí o Senhor falou para ela da sua palavra. E o Senhor disse que o Deus eterno procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. A espiritualidade de ninguém pode ser julgada pelos trajes, pela maneira de vestir, mas o Senhor nos ensina que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O Senhor dá um novo coração, o Senhor dá novos propósitos. Então, igreja, nós estamos vivendo o final dos tempos, mas esse final dos tempos vai demorar quanto tempo? Ninguém sabe. Vivamos em evidência de adoração como estilo de vida. Ou seja, nós precisamos adorar o Senhor em todo o tempo. Adorar o Senhor a partir do nosso coração. Então nós somos feitos para o louvor da glória de Deus. E sobre isso, Tiago nos diz algo tremendo. Ele diz, lá no capítulo 3, versículos 11 e 12, ele diz assim: será que da mesma fonte podem jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas, ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Aí eu faço a primeira pergunta dessa mensagem, e você responde aí na sua mente e no seu coração. O que tem
que você tem guardado no coração? Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Será que no momento terrível de uma raiva, de uma contrariedade, será que você nunca proferiu palavras que não são agradáveis ao Senhor? Quem nunca fez isso? Mas em Cristo nós somos ensinados a agir diferentes. E quando isso acontece, ao arrependimento, ao reconhecimento do erro, o arrependimento, a determinação de não voltar a cometer o mesmo erro. E o que é que o Senhor faz? Ele que conhece o nosso coração, Ele faz o quê? Ele nos ajuda, Ele nos ensina, Ele nos fortalece, Ele nos capacita. Não importa o que falem ou o que façam. A Bíblia diz que da mesma boca só pode sair palavras de bênçãos, aleluia. Não pode sair palavras de bênção, palavras de maldição. Você quer ver uma coisa? Se você for escutar o murmurador, o seu coração vai ficar pesado, você não vai se sentir bem. Mas quando você escuta a palavra, quando você lê a palavra, quando você medita na palavra, aí o que você sente alívio, sente a presença do Espírito de Deus. O Espírito de Deus começa a ministrar a nossa vida, começa a falar conosco, aleluia. E isso tem que ser evidente em nossa vida, independentemente das circunstâncias. Deixa eu dizer uma coisa para você, para todos, para cada um. Deus tem um propósito maior em sua vida. Você crê nisso? Então, se você crê e se sente à vontade, diga comigo: Deus tem um propósito maior em minha vida. Deus tem um propósito maior em minha vida. E esse propósito maior, ele é concretizado em Cristo. Amém? Esse propósito maior é concretizado em Cristo. Lá em Romanos 8, verso 28, versículo 28, o Senhor nos diz, através do apóstolo Paulo: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Todas as coisas acontecem para o bem daqueles que o amam. Meus irmãos, meus amigos, a história não acontece simplesmente como resultado de atitudes e palavras dos homens, mas está nas mãos do nosso Deus. Me lembrei agora do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz: a história não é cíclica, mas caminha para um fim glorioso. Aleluia. A história não é cíclica, mas caminha para um fim glorioso. Então, as circunstâncias não dirigem a nossa vida. A nossa vida tem que ser dirigida por Deus. Aleluia. O camaleão, ele muda, não é? De acordo com o terreno. A nossa vida tem que ser a mesma. Em casa, na rua, na igreja, onde quer que estejamos. É isso. Jamais será uma vida perfeita, mas será uma vida que está buscando continuamente viver na presença do Senhor, fazer a vontade do Senhor, fazer com que o louvor flua do seu coração em toda e qualquer circunstância. Amém? Deus tem um propósito maior em cada vida. É por isso que Ele trabalha em nós, diante de toda e qualquer situação. Por mais adversa, por mais terrível que seja a situação, jamais estaremos sozinhos. Aleluia. A vida é feita de quê? De montes e vales, alegrias e lágrimas, prosperidade e perdas.
Mas o texto bíblico diz que todas as coisas concorrem para o nosso bem. Amém? Você crê nisso? Agora o texto bíblico diz que todas as coisas concorrem para o bem de todo mundo? Não. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. É o que o texto bíblico diz. Daqueles que amam a Deus. E quais são aqueles que amam a Deus? São todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Você pode perguntar a qualquer pessoa lá fora: você ama a Deus? Eu amo a Deus, sim. Eu amo a Deus, tá? Eu amo a Deus, tá? E você vive conforme os seus princípios? Bem, aí é outra história. Não, é a mesma história. Nós precisamos procurar viver conforme os princípios divinos, tendo o que eu falei no início, sabendo que cometemos erros, nos arrependemos e o Senhor nos perdoa. Irmãos, a vida de Davi foi uma vida terrível, né? Tanto é que ele tinha as mãos manchadas de sangue. Deus não permitiu que ele construísse o templo. Mas você vai ver que Deus fala que Davi foi um homem conforme o seu coração. Mas espera aí, pastor, como é isso? Sabe por quê? Porque ele era sincero. Ele abriu o seu coração diante de Deus. E Deus conhece o nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então Ele sabe quando nós estamos falando a verdade. Ele sabe quando nós estamos sendo sinceros. Senhor, eu tenho limitações. Senhor, tem misericórdia. Senhor, se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não me sustentar, Pai amado, em nome de Jesus, me capacita. Clama ao Senhor. Fala para o Senhor a sua situação. Fala para o Senhor aquilo que está no seu coração. Senhor, eu quero trabalhar num lugar melhor. Senhor, eu quero terminar o meu curso. Senhor, eu preciso ajudar mais a minha família. Sabe, meus amados irmãos, nós amamos a Deus e sabemos que Ele tem um propósito maior na nossa vida. Eu disse aqui no início que se somente fosse a salvação, já seria tremendo, maravilhoso. Mas o Senhor nos deu a salvação. Ele nos dá a salvação. A sua presença nos faz habitação do seu Santo Espírito. O Espírito Santo intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. E o próprio Deus, o Filho, Jesus, assentado à direita de Deus, o Pai, intercede por nós. Aleluia. Agora, irmãos, entenda uma coisa: Deus trabalha segundo os propósitos do coração dele, não segundo os propósitos do nosso coração. É por isso que lá na oração modelo, o Senhor diz e nos ensina: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí eu tenho dito para vocês, irmãos, apresentem a sua vida diante do Senhor e orem e digam assim: Senhor, eu quero viver conforme os teus propósitos. Senhor, eu quero que os teus propósitos, a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, cumpra-se na minha vida, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que eu possa ter um entendimento, um discernimento. Senhor, me capacita. E o que é que o Senhor vai fazer? Ele vai mostrar. Nós fazemos planos, nós colocamos determinações em nossa mente, colocamos determinações em nosso coração, mas quem tem a palavra definitiva é Deus. E aí eu me lembro de uma determinada situação, uma pessoa da família, que o médico disse assim: olha, não vai passar dessa semana. É mesmo, doutor? Sério, não vai passar dessa semana. Mas o quê? Aí o Senhor fez com que a pessoa vivesse, eu acho que mais uns 3 ou 4 anos. Aí teve uma outra situação que eu vivi, onde o médico disse assim: olha, nós estávamos no hospital, a minha avó materna estava lá hospitalizada,
E o médico te chamou e disse assim: olha, vocês vão para casa, porque não adianta vocês passarem a noite aqui. Vocês vão se cansar, é verdade que tem lugar para vocês ficarem aí, porque não existe a mínima possibilidade, parece que estão ouvindo o cara falar, não existe a mínima possibilidade dela cessar a vida, ele usou o termo, dela morrer, por esses momentos, vai demorar ainda alguns dias. Aí eu me lembro que todos se levantaram, e isso já faz um bom tempo. Eu disse assim: vamos esperar mais um pouco. E eu saí, tinha um corredor, e ali eu tive a minha primeira experiência de ouvir Deus falar. Primeira experiência. Eu tinha uns 20 e poucos anos mais ou menos. E eu me lembro que olhei no relógio, eram 10 e pouca da noite. E eu me ajoelhei, e confesso a vocês que não tinha costume de me ajoelhar. E eu falei com Deus. Eu clamei ao Senhor. E o Senhor falou comigo. E foi algo tremendo, porque Deus disse assim para mim: são 11h30. 11h30, eu pensando, né? A sua oração foi ouvida. Vá, e daqui a 15 minutos eu a chamarei para mim. Me levantei, olhei o relógio, era 11h30, cheguei lá no quarto, tinham duas das minhas tias. Eu disse: olha, o que vai acontecer aqui, por favor, sem choro, sem gritos. Elas olharam para mim meio estranhas. Me aproximei de minha avó, ela disse: meu filho, eu quero água. Disse: agora. Dei água. Quer mais? Quero mais. Irmãos, eu olhando para o relógio, exatamente no tempo, Deus a chamou para si. Ali Deus começou a mudar a minha vida. Ali Deus começou a fazer algo tremendo. Eu pude constatar o poder de Deus, o agir de Deus. Deus, a gente não pode descrever Deus. A gente diz: Deus é tremendo, Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Aquela data ficou marcada na minha vida. Foi o dia 10 de maio de 1978. Tantos anos. E depois Deus continuou fazendo coisas tremendas, preparando e agindo. Eu não sei o que Deus tem feito na sua vida, mas de uma coisa eu tenho certeza absoluta: que Ele está trabalhando, que Ele está agindo. E diante das coisas mais difíceis e mais terríveis, Ele está fazendo com que sejam experiências que fortaleçam para as experiências seguintes que virão. Equipe de louvor. Se nós estamos em Cristo, tudo que nós planejamos fica em segundo plano. Se nós estamos em Cristo, tudo aquilo que desejamos fica em segundo plano, porque nós diremos sempre: que seja feita conforme a tua vontade. Em primeiro plano, igreja, que esteja sempre a vontade de Deus. Eu não sei como você vê isso, mas tenha certeza que a vontade de Deus é soberana. Nós somos a igreja de Jesus, igreja instituída, constituída através de pessoas pecadoras como nós, porém lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, jamais esqueça: Deus tem um plano eterno
perfeito e vitorioso. E esse plano não pode ser frustrado. Deus fará. Mas o plano que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, ele só será concretizado se estivermos diante dele e estejamos declarando: Senhor, aqui estou. Nada sei, nada posso, mas que seja a tua vontade em meu viver. Eu disse: Senhor, eu posso ser qualquer coisa na minha vida, menos pastor. Jamais serei pastor. Eu posso dizer para você que os 28 anos, os últimos 28 anos, tem sido o melhor tempo da minha vida. E como pastor líder desta igreja, completarei 27 anos. Tem sido o melhor tempo. Tempo que a gente aprende a chorar, porque o meu pai me criou e me ensinou dizendo: o homem não chora. Mas antes dele partir, ele disse: meu filho, eu nunca imaginei que fosse tão bom chorar. Orar, apresentar a vida das pessoas, ouvir as pessoas, apresentar tudo diante do Senhor e dizer: Senhor, que tudo seja feito conforme a tua vontade. Eu, para encerrar, digo que não existe acaso para os que estão em Cristo Jesus. Preste atenção, não existe acaso para os que estão em Cristo Jesus. A nossa vida, o nosso futuro e tudo que nos diz respeito estão sob a total e absoluta vontade do Senhor, ou seja, estão diante do total e absoluto controle do Senhor. Aleluia! Você não está desprezado, você não está desprezada. Deus sabe, Deus é justo, Deus é fiel, e Deus vai te recuperar. Deus vai te dar de volta tudo aquilo que foi tirado de você. Aleluia! Eu digo uma coisa: você que ainda não passou pela experiência de viver com Cristo, você tem a oportunidade hoje, agora, de aceitá-lo como o Senhor, único e suficiente Salvador. E você que já o conhece, mas que saiu da sua presença, você tem a oportunidade de se reconciliar com Ele. Mas é uma decisão sua. Não tenha nenhuma dúvida. Deus tem um propósito maior na sua vida. Você pode dizer mais uma vez? Deus tem um propósito maior na minha vida. Agora de carreirinha: Deus tem um propósito maior na minha vida. Amém. Fiquemos todos de pé. Adoremos ao Senhor.